Começando. Bom, nós estamos falando de Neemias, e quem não viu a primeira aula, tá lá no YouTube, pode ir lá e procurar, porque o livro de Neemias, né, nós conversamos, fizemos uma votação, mais ou menos, de qual era o estudo que a gente ia começar agora, uma vez que nós já terminamos o Novo Testamento inteiro. Então, escolhemos fazer os profetas, certo? Porém, nós já fizemos Malaquias, está lá no YouTube, se você quiser ver de Malaquias, está lá. Comecei a fazer Zacarias. Por que que nós paramos o Zacarias? Porque o Zacarias vai falar exatamente para o que aconteceu em Neemias, Esdras e Neemias. Então, nós paramos Zacarias, nós estamos explicando o que é que aconteceu em Esdras e Neemias, e depois a gente fala de Zacarias, tá? Que o Zacarias, as profecias dele são para aquele povo que passou por isso aqui. E aí, o que é isso aqui? O que é isso aqui é o seguinte, o Neemias, ele era copeiro do rei. Sabe o que o copeiro faz? O copeiro bebe o vinho para ver se não está envenenado. Na boa, é isso que o cara fazia, tá? Então, lá na lição primeira, né, a gente vai mostrar o que aconteceu para Neemias. Neemias ele recebeu notícia, né, porque o povo foi dividido, metade foi para Babilônia, né, 10 foram para Babilônia, o resto das outras tribos eram 12 tribos, se dispersaram ali, e aí Neemias ficou sabendo, perguntou, foi alguém lá que era irmão dele, né, de coisa, e pergunta o que aconteceu. E essa pessoa descreve que Jerusalém tinha sido destruído, os muros, e que a coisa estava muito complicada, metade do povo tinha ido embora, quem estava lá estava vivendo em tremenda miséria, e ele ficou assim, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então, o tema da última lição foram duas coisas para a gente pensar. Primeiro, ele reconhece que o povo tinha pecado, então ele foi orar pelo povo e ele se incluiu no povo. Então ele orou a Deus assim: perdoa os nossos pecados, que na verdade ele estava falando de todo o povo, mas aí é a visão de corpo que a gente tem hoje em dia. Então, quando eu falo a igreja não é a católica, a metodista, a batista, não. A igreja somos nós. Então, sou eu de uma igreja, você de outra, isso que é a igreja, tá? Então, se fala num corpo só. Então, o que Neemias fez? Ele foi e orou para Deus, pediu para Deus dar sabedoria e favorecer. O que acontece? O rei, depois que ele ficou sabendo, e ele orou e não sei o quê, ele foi lá fazer o papel dele lá, o rei viu que ele estava triste, e o rei falou, o que você tem? Aí ele contou para o rei, e eu gostaria de ir lá para resolver isso. E o rei falou, pode ir, tá? E aí ele pegou e pediu as cartas, veja lá, mas os detalhes você veja lá na lição 1 de Neemias. Bom, e aí o que acontece? Ele resolveu que ele ia construir os muros, porque as cidades naquela época, elas tinham os muros e cada muro tinha as portas, porque a cidade era fechada. Então, por exemplo, pelas portas, às vezes, tinha hora para fechar. Aí, hora para fechar, e quem ia invadir pulava o muro, né? E eles tinham destruído tudo. Então, Jerusalém estava largada às traças, literalmente, tudo destruído. E ele falou: nós vamos reconstruir, tá? Então, ele foi, pediu cartas, o rei deu, e nós vemos isso no estudo primeiro. Agora, aqui, o que nós vamos ver? O livro de Neemias, eu já comentei no último estudo, que é o seguinte, tem um livro de liderança que é baseado em Neemias. Então, eu desafio a mim primeiro e a todos vocês, todo mundo que estiver vendo esse vídeo, a pensar no seu projeto. Todos nós temos um projeto, né? E o que você vai pensar aí na sua cachola, qual é o projeto que você gostaria de construir hoje? O nosso último chá, nós falamos da almofada, era o chá da almofada. E era assim, você está grávido de você, da nova eu, né? Que eu coloquei isso assim. E o livro de Neemias vem bem a calhar, porque ele dá estratégias de liderança para executar alguma tarefa. Então, nós vamos ver isso aqui.
Então, o Neemias, ele conseguiu as cartas para os governadores, ele conseguiu ganhar a madeira para reconstruir os muros, e ele chegou. Eba, agora nós vamos começar a aula número 2. Então, o primeiro texto que nós vamos ver, tá, a primeira pergunta diz o seguinte: quando Neemias chegou em Jerusalém, qual foi a sua primeira atitude e como ele fez isso? Está lá, Neemias 2, de 11 a 16. Ai, Kátia, por que não está começando no 1? Porque o começo do capítulo 2 nós estudamos lá na semana passada, tá? Então, ele chegou em Jerusalém. Então, vamos lá ver o que estava escrito. A pergunta é: quando ele chegou, qual foi a primeira atitude e como ele fez? Então, ele diz assim, versículo 11: cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal nenhum, senão aquele que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. Isso são as portas, tinham nome, tá? E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava, de tanto monturo que tinha. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem a judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que mais faziam a obra. Primeira coisa que ele fez. De noite, quando ele sabia que não ia ter ninguém lá, ele levantou e foi inspecionar, ver como estava. Então, a pergunta para você, pessoal: qual é o seu projeto? Eu gostaria que você marcasse num papel e a gente vai trabalhar em cima do seu projeto. Qual é o seu projeto? A primeira coisa que Neemias fez, ele foi ver realmente a situação como estava. Então, muitas vezes, a gente nem vai checar, ver exatamente o que precisa ser feito. Você já começa a pedir, e aí a coisa não acontece, aí a culpada é de Deus, né? Então, aqui, olha a estratégia dele como líder. Ele foi sozinho, de noite, porque não tinha ninguém lá, e olhou tudo, rodeou tudo e viu o que tinha. Então, ele passou pelas portas, ele viu que os muros eram de tijolos, as portas eram de madeira, todas queimadas. E ele foi, não contou para ninguém o que ele foi fazer, e ele voltou. Aí ele tinha o povo que ia trabalhar com ele, mas ele não contou para ninguém. O versículo 16 diz o seguinte: ele não falou para ninguém, nem aqueles que iam ajudar ele a fazer a obra. Como você está agindo com o seu projeto? Pega a reuniãozinha de. No Brasil a gente brincava, reunião de Avon, né? Aqui é Mary Kay. Você pega a reuniãozinha da Mary Kay e vai lá chorar suas pitangas? Não, não. Não é ali que vai resolver. Como que você vai chegar ao cabo do seu projeto? Eu não sei qual é o seu projeto hoje, eu sei do meu, mesmo assim, um alemão. Então, o que é que você tem em mente hoje? O que é que você tem que fazer? A primeira coisa, vai lá e descubra quais são as necessidades. O que realmente você precisa construir, comprar ou agir para poder chegar no seu resultado, tá? E aí, vamos lá. Pergunta 2. Depois de ver como era a situação, qual foi a atitude? Ele viu tudo, aí versículo 17. Então eu lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Olha que legal. Ele estava na miséria? Não. Ele estava no palácio do rei, o copeiro, ele era o bambambam. No entanto, ele se colocou junto com o povo, porque ele fala: olha a miséria em que estamos. Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Gente, essa palavra sempre me incomodou. Opróbrio é o quê? É envergonhado, sem moral, sem nada. É o cara que é pisado, tá? E ele se coloca junto. Então, muitas vezes, a gente, só porque tem, né, sei lá, um cursinho a mais, sobe no tijolo para fazer discurso. Oh, eu sou muito bom para resolver o caso de vocês, pobres mortais.
exageros à parte, é para que a gente entenda isso. Ele se colocou, olha a miséria em que estamos, e vamos reedificar os muros. Ele foi taxativo. Como que ele chegou a essa situação? Depois que ele foi ver, porque lá no palácio, o cara só contou para ele que os muros tinham sido queimados. Ele foi lá primeiro e descobriu com os próprios olhos. E aí ele chegou e falou isso para a galera. Agora vamos lá, pergunta 3 e o seguinte: qual a resposta deles? Versículo 18. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então, ele orou, pediu sabedoria para Deus, e nem isso ele tinha contado para o povo, mas o que, que ele fez? Ele foi e contou, conversei com Deus e as coisas começaram a acontecer. Vocês lembram que o rei, da semana passada, o rei autorizou, mandou gente com ele, deu as cartas para ele pedir material, quer dizer, o rei estava ajudando, e ele tem isso como resposta da oração dele. Resposta da oração dele. Então, antes de começar a empreitada, ele se colocou junto com o povo, ele pediu perdão junto com o povo, ele pediu para Deus resolver a situação, o rei deixou, e agora ele foi, inspecionou a obra, o que precisava ser feito, catou o pessoal que ia trabalhar com ele e falou, ó, nós vamos fazer isso. Aí que ele disse, mas estamos respaldados, porque eu falei com o Senhor, e o Senhor dos Exércitos me deu a autorização, né? Então, até a turma que estava disposta a trabalhar com ele se sentiram mais fortalecidos, né? Então, vamos lá. Mas sempre tem a turma do contra. Então, pergunta 3 é o seguinte, qual a atitude de Zambalat e Tobias? Ó, se alguém puser esse nome nos filhos, vai apanhar. Que essa mania de pegar qualquer nome bíblico e botar nos filhos, aí tem umas coisas que é horrível. Agora, Zambalat, me poupe, tá? Me poupe. Ô nomezinho ruim. O Tobias ainda tudo bem, mas o Zambalat ninguém merece. Então, vamos lá. Qual a atitude dos dois? Porém, Sambalat, o Oronita, ó a situação, Tobias e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Sabe aquela turma que fica falando para você assim, você não vai conseguir? Nossa, lá, como viaja na maionese a pessoa. Não vai dar certo. Como sabe que vai dar certo? Não é? Quem lembra do desenho da hiena? A hiena é um animal que é conhecido que o som dela parece a risada, né? Então, quem é da minha geração lembra de um desenho que tinha a hiena que choramingava. Ó dia, ó mês, ó ano, ó azar, vai dar tudo errado. Esses dois eram dessa turma. Imagina, você vai conseguir. Imagina, quando o rei fica sabendo. Para ele falar isso, quer dizer que esses dois, não sabiam que ele era o copeiro do rei, que ele tinha autorização do rei. Então, ele não precisou da carteirada. Ó, vai acontecer porque eu sou o bambambam, tá? Olha só, gente, esse cara, se estudar Neemias, faz assim, na sua cabeça. Você fica vendo, nossa, cara é um gênio. Por isso que escreveram um livro baseado no livro de Neemias para a liderança. E vocês vão entendendo que é assim, mano. Bom, aí vocês querem revelar ao rei? Surtados. A pergunta diz o seguinte, como Neemias respondeu para eles? Porque você vai ter que responder. A qualquer que seja o seu projeto, quando você começar, primeiro tem a turma do contra, acho que não vai acontecer, e aí tem aquele povo que vai duvidar da sua fé. Existe um salmo, né, que todo mundo fala, que é o salmo primeiro. Gente, o salmo primeiro, ele é o máximo, e ele fala bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer o quê? Mais que feliz. Então, o Salmo 1:1 diz o seguinte, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aquele que zombam da sua fé. Ah, mas hoje em dia não tem, né, gente? Eu tô só em volta de mim, né? Assim, ó. De gente que não ousa acreditar e vai zombar da sua fé. Por quê? Porque não conhece o Deus que você serve. Agora, você é provado na neurociência que nós
somos a somatória das 5 pessoas que convivem com a gente. Se você vai conviver só com o povo derrotado, você já é um derrotado. Hello? Hello? Se você anda com pessoas que têm fé, você vai ter a sua fé aumentada. Cláudio Duarte fala uma coisa que eu acho o máximo. Nunca se ajunte com perdedor. Se ajunte com gente que tenha sonho. Porque enquanto você está falando do seu sonho, ele já te atrapalha. Fala, não, mas eu sonho tal coisa, tal coisa. Fortalece a fé de ambos. E isso acontece aqui. Acontece aqui. Então, vai ouvir o pessoal do contra? Não ouça. Ai, Kátia, mas eu não posso fazer o quê? Ai, quem está do meu lado e derrotado é meu marido. O que eu vou fazer? Você não vai largar do seu marido porque ele não tem o mesmo sonho que você. Mas existe uma coisa que é um botãozinho aqui. Você abaixa o volume quando ele estiver falando nada certo. Não vai brigar com ele. Mas, e a hora, né? Adeus, convence ele aí também, porque a coisa está feia. Certo? Então, não se ajunte com os escarnecedores. Se você ficar na na roda dos escarnecedores, você não vai ser bem-aventurado, que é mais que feliz no seu projeto, tá? Bom. Aí, Neemias respondeu para eles o quê? Pergunta 5. Lhes respondi, então lhes respondi. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nesse direito, nem memorial em Jerusalém. Aí sim ele falou: eu não estou indo na minha força. Você não quer entrar? Beleza, dane-se. Nós vamos. Por quê? Deus que me mandou e que vai dar bom êxito. Você tem certeza que o seu projeto nasceu no coração de Deus? Essa é fogo, hein? Ou o seu projeto é só para satisfazer o seu ego, só para. Não sei. Pensa aí. O seu projeto, você acha que nasceu no coração de Deus e Deus está te respondendo? Legal, né? A gente já começa a pensar. E aí, a pergunta 6 nem tem texto, porque nós vamos lembrar. Qual é a semelhança de Zambalat e Tobias e os 10 espias de Canaã? Vamos lá. Voltando para o Egito, o povo foi tirado do Egito. Era uma viagem de 14 dias, porém, que eles te levaram um monte de bicho, vamos dizer que era 4 meses. Aí, quando ele era para levar para Canaã, tá todo mundo lá no desertão, tudo resmungando, tá? Tudo resmungando. Aí, o que Moisés faz? Vê a terra, que era Canaã, pega um príncipe de cada um da tribo, que eram 12, e mandou 12 espias para ver como que era a terra prometida. Ok. Desses 12, todos príncipes, 10 vieram e falaram assim, não dá. Tem gigantes naquela terra. Você acha? Eles olham para a gente como gafanhotos. Não vai dar certo. Mas dois olharam e falaram assim, nós vamos papar isso de boa, tá? O que aconteceu? Os que disseram que não ia chegar, eles ficaram 40 anos no deserto até trocar todo mundo. Os únicos que entraram foi Josué e Caleb, porque eles eram príncipes e os outros eram príncipes que pensavam que era gafanhoto, tá? E Josué e Caleb eram príncipes, só eles entraram, gente. Nem o Moisés não entrou na Terra Prometida. Nós vamos fazer um estudo de Moisés depois. Nem ele entrou. Então, qual é o seu lugar hoje na frente do seu projeto? Você está como os 10 espias que acharam que não tinha que ser nada, que nem os Zambalat e o Tobias, ou você sabe em quem você crê, quem que está na frente do seu projeto e com que armas você vai. É isso, aí que vai chegar. Até o final do estudo, final do livro de Neemias, o que vai acontecer? Eu acho que o seu projeto talvez vai mudar no meio do caminho, porque aí você vê que existem falhas. Então, esse estudo é muito legal para você definir realmente o que você quer e o que você deve fazer e obter, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu? Aí nós vamos ver no capítulo, pergunta 7, fala o capítulo 3 inteiro, e eu não vou ler todo para vocês, por quê? O que ele faz aqui? Ele põe, cada um reedifica uma porta.
Tá? Então, nós vamos ver aqui no começo, né? Então, Eliasibe, foi sacerdote, foi construir a porta das ovelhas. O outro, Jericó, foi edificar, reconstruir a porta do peixe. E assim vai, o capítulo 3 inteiro. Então, o que eles fizeram? Qual foi a estratégia que aconteceu aqui? Cada um vai resolver um problema. Voltando agora para o âmbito do seu projeto, do líder. Não pegue alguém e ponha ele para fazer tudo e o outro para tomar conta. Qual foi a maneira mais fácil que ele achou? Tinha todas as portas. Ele botou uma família, falava família, né? Mas é a turminha. Você vai construir essa. Era muito mais rápido, todos trabalhando ao mesmo tempo. Então, na verdade, a duração da obra era de uma porta, porque junto com uma porta estavam as outras sendo construídas. Então, o que é legal aqui? Organização de pessoal. Qual é o seu projeto? Você tem na sua cabeça a melhor estratégia para o seu projeto chegar no final? Pensa que legal isso. Pensa que legal. Então, a estratégia de Neemias foi o quê? Pegou, você habita aqui, ok, então você vai construir essa porta, você vai construir essa porta. A madeira ele tinha levado toda, porque ele tinha ganho por causa da carta do rei, ok? Então, aí eles começaram a ver o povo, né? O povo, tal do Tobias e do Zambalat, começaram a ver que estava acontecendo as coisas. Gente, esse muro foi construído tão rápido e foi uma coisa tão bem feita, por quê? Porque tinha um líder capaz, um líder que tinha visão de equipe, um líder que sabia onde buscar a direção. Ele sabia para quem que ele ia pedir ajuda. Então, por isso que o negócio foi tão rápido assim. Bom, mas aí tem o timinho do contra. Pergunta 8 diz o seguinte: qual a oração de Tobias e Zambalat? Uai, mas eles oraram? Eles não eram do capeta, do demônio? Gente, nunca ouviu falar que tem gente que tem a manha de orar contra irmão? Ah, imagina, isso eu não conheço. Ah, você não conhece ninguém, gente. Até a gente deda o irmão para a mãe. Quem nunca dedou para a mãe uma coisa errada que o irmão fez? Se foi só eu, então, vocês me perdoem, porque eu fiz isso. E essa turma que foi orar, gente, foi conversar com Deus, e olha só o que eles falaram. Tendo Zambalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Ah lá, né? Tímido contra. Então, falou na presença dos seus irmãos e no exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso. Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão por acaso dos montões de pó e pedras que foram queimadas? Estava com ele o Tobias e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro como pedra. Ô, gente, olha o resto. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e nem risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Gente, eu já ouvi falar assim, oração contrária. Olha que absurdo! O cara vai pedir para Deus, vai pedir para Deus para você fracassar. Aí você acha que não tem isso na sua vida? Olha em volta. Olha em volta. Você não tem que acabar com eles, mas você tem que reconhecer quem está trabalhando contra. Porque muitas vezes, gente, eles estavam reconstruindo. Teoricamente, era uma obra assim, que a favorecer todo mundo. Mas como eles acharam que eles não eram capazes de fazer e viram alguém capaz, eles começam a agir contra. E aí era só nessa época que tinha gente assim, né? Hoje em dia não tem mais, não, né? Hoje em dia todo mundo bonzinho, todo mundo gosta do que você está fazendo e bate palminha, até você mora onde, né? Em Xanadu, só pode, porque Alice no País das Maravilhas. Então você tem que estar preparado para esse tipo de pessoas. Você vai ter gente
próximo, gente do seu povo, gente da sua família, que muitas vezes age contra. Age contra. Aí você vai matar eles? Não. Abaixa o foninho e continua na sua obra. Porque, com certeza, dependendo do tamanho da sua obra, eles vão, não é que eles te odeiam, eles não suportam ver a sua ousadia, a sua intimidade com Deus e a sua fé, sabe? A sua certeza de que vai conseguir. E, infelizmente, existem isso dentro das igrejas, nos trabalhos e na família. Ou será que só a minha família que é doida? Gente, tem de tudo na minha família, né? Eu acho que todo mundo tem. Então, você tem que aprender o quê? Ai, Senhor! Faz que nem João, né? Falou para Jesus: Jesus, mestre, falamos aquele pessoal, manda cair o raio, queimar todo mundo, né? João fez isso. E ainda é chamado do apóstolo do amor, né? Vai vendo. Mas então eles estão pedindo para que Deus, olha, não encubra a iniquidade deles, que eles caiam e na frente de todo mundo. Gente, bom. Aí, Neemias ficou sabendo que eles falaram isso, né? Então, na pergunta 9 diz o seguinte: Neemias se acovardou com a atitude dos dois? Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quem foi que deu esse ânimo para o povo trabalhar? O líder, o Neemias, que ele dizia: acredite, acredite, vai dar certo. E eles animados, não ouviu. Gente, é muito difícil você não ouvir o pessoal do contra. Ai, mas que eu li no jornal que agora nós vamos tudo passar fome, ter que comer grilo. Ai, porque eu vi que não tem jeito, a política tá uma desgraceira, não tem jeito. Ai, porque eu tô ouvindo. Gente, para de ouvir o povo do contra. Vamos parar de perder tempo com o pessoal do contra. Se una com pessoas que têm sonho. Se una com pessoas que têm projeto. Não se esqueça. As 5 pessoas que você convive são as que influenciam o seu cérebro, tá? Bom, edificar o mundo, o muro e tudo bem. Pergunta 10. Novamente os dois, aqueles de novo, se levantaram contra Neemias e disseram o quê? Mas, ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas, já arrumaram até mais gente aqui, mais a patotinha, que ouviram que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha até que ponto chega uma pessoa com inveja. Olha até que ponto chega uma pessoa direcionada pelo inimigo. Olha até que ponto chega, sabe? E você acha que é só nisso. Gente, é hoje em dia. Os caras resolveram se ajuntar para atacar, para desfazer. Gente, eles não estavam fazendo nada, estavam construindo um muro. Mas por quê? A ideia não foi deles. Não pediram coisa deles, então não serve. Então você acha que o seu projeto vai viver as 1000 maravilhas? Você vai encontrar no meio do caminho as pessoas sabotadoras de projeto. E o que Neemias fazia aqui? Ele não escutava essa turma. Ele tinha tanta intimidade com Deus que imagina, cada vez que ele ficava sabendo disso, tem certeza que ele corria para Deus e falava: mestre, e aí? Senhor, o que a gente vai fazer agora? Tá? Qual a estratégia de Neemias para amortecer a atitude deles? Olha só. Capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aí vem, que agora a história muda um pouco. Você tem que confiar no Senhor? Sim. Você tem que entregar na mão dele? Sim. Mas você tem que relaxar e cruzar o braço? Não. Não. O que ele fez? Chegou para o povo e falou: ó, seguinte, olha, oraram a Deus e pediram proteção e se prepararam para guardar o muro. Então, é estratégia, estratégia. Porque Deus, ele responde a sua oração muitas vezes. Deus pode fazer milagre? Pode, tá?
Ele pode, de repente você está pedindo aí, não sei o que, ele pode te dar. Mas muitas vezes ele não te dá a coisa, ele te dá o meio para você conquistar, certo? E ele deu sabedoria. Nós vemos isso muito na medicina. Você quer ver? Tem gente que eu acho que até, né? Todo mundo faz isso, né? Ai, o fulano tá tão ruim que agora só Deus. Quer dizer, você deixa para ir para Deus a última alternativa, né? Em vez de ir o cabeção, porque ele não vai na primeira, né? Então, e aí o que acontece? Ah, eu pedi a cura e Deus vai curar. E depois não curou no milagre, porque Deus deu a medicina ao homem. Você tem que pedir para Deus? Tem, mas vai tomar o remédio. Vai se prevenir. Deus pode fazer um milagre na sua vida, ele pode, mas às vezes ele já fez o milagre de outra maneira. Ai, Senhor, eu quero uma casa maior. E aí fica sentado esperando. Não, vai trabalhar, ajuda o dinheiro, compra outra, tá entendendo? Foi Deus que deu? Sim, mas ele te deu capacidade para fazer. Então, nós vemos isso muito em questão de doença, tá? Então, eu não vou tomar remédio porque Deus vai curar. Ok, Deus deu a medicina ao homem, não se esqueça disso. O remédio está aí, é para ser usado, ok? Então, vamos lá. Ele pode fazer o milagre? Pode, mas por que ele vai fazer o milagre sendo que ele já deu, tá? Então, por aí. Bom, pergunta 12. Qual a próxima intercorrência que eles passaram? Então é o seguinte, eles ficavam sabendo que o povo, que essa turma ia lá destruir, eles puseram guarda em volta do muro. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos assim. Faremos cessar a obra. Gente, os caras estavam a fim de entrar lá e matar eles, os que estavam construindo. E aí, outra estratégia de Neemias. Olha só, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, Neemias falando: eu pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, olha lá o líder, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Então, o que ele disse? Eles vão subir? Vamos lutar, sabe? Vamos fincar a bandeirinha? E como foram instruídos os judeus para terminar a obra? E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um na sua obra. Vamos continuar a obra, azar deles. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam as lanças, escudos e arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada na cinta e assim edificavam. E o que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei de ter convosco. E assim trabalhamos na obra, a metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Como é que eles terminaram a obra? Armados. Qual é a armadura que você tem para se proteger do ataque do pessoal do contra? Porque às vezes você acha que Deus vai pegar você, colocar numa nuvem, né, uma almofada de nuvem, e ficar lá dando um beijinho na sua testa. Esquece, filho. Não é assim que Deus trabalha. Deus ama as crianças, mas trabalha com guerreiros. Você quer trabalhar ou você quer ser espectador dos seus projetos? Então, agora, sobre o seu projeto, tá? Como você lida com as adversidades no meio de suas lutas? Hoje, esse é o tema para a gente pensar. Nós vimos como é que conseguiram fazer uma grande obra em pouco tempo, somente com estratégia. E quando chegou na hora de lutar, eles estavam prontos. Metade trabalhava, metade segurava
as espadas, aí depois trocava. E assim que eles terminaram. Então, eu te digo uma coisa: o que você vai pensar hoje? Esse meu projeto, o que é que eu preciso mexer nele, de acordo com o que eu estudei agora? E como você lida com as adversidades? Porque quanto melhor for o seu projeto, maior o número de gente do contra vai ter. Olha que delícia, notícia ruim, né? Notícia ruim, não vai ser tudo um mar de rosas. Às vezes você vai encontrar gente do contra dentro da sua igreja, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, sempre vai ter gente do contra. E é por isso que você vai jogar o seu projeto, amassar, jogar fora? Não, tenha coragem de administrar o seu projeto. Todo mundo tem um projeto. Eu duvido que alguém que está aí escutando hoje não tenha um projeto. A pergunta é só: como você está lidando com o seu projeto? Aonde você precisa mexer na forma de trabalhar no seu projeto? O que é que você tem que fazer para lidar com o time do contra? Tudo isso para pensar. E você pensa que a gente estuda a Bíblia, é para trazer as respostas. Eu acho que traz mais perguntas para onde você se encaixa. Esse estudo é muito legal. Se você tem um projeto, quando começou esse estudo, eu tenho certeza que até o final você vai estar com ele bem desenhado na sua mente, tá? E aí você tem as armas de acordo com o que Neemias tem. Vamos estudar o Neemias e ver o que é que ele tem para gente, tá bom? Beijo grande para vocês. Bastante coisa para você pensar em uma semana. E a semana que vem a gente volta, tá bom? Um beijo para vocês.